Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cisi, eu sou artista e sou produtor musical também. Trabalho com didática de áudio já há muitos anos, desde 2011 que eu montei a minha produtora, que é a Cisi Produções, e desde lá que eu trabalho com didática, né? Que eu ensino as pessoas a produzirem música, que eu ensino áudio de maneira geral. E eu comecei com aulas particulares, comecei dando aula presencial para alunos particulares e para turmas, e de 2017 para cá eu migrei 100% para o universo online. Hoje eu trabalho exclusivamente no universo online. É muito raro eu fazer dar aulas particulares, eventualmente o que rola são consultorias, né? Gente que me chama para ir num estúdio, para fazer um treinamento presencial e tal, mas no geral, 99% do tempo, eu estou trabalhando com didática online. E a gente está começando então, oficialmente, mais um workshop da Cisi Produções, que é um intensivão ambiências. Eu já fiz uma série de intensivões, né? E a proposta desse tipo de workshop que eu criei é dar um geral teórico e prático para pegar aquele cara que está na zona do amadorismo ali, com dificuldade, e jogar ele da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, para uma zona mais profissional, tá bom? Então, intensivão Ambiências, por Guilherme Cisi, que sou eu. Qual o objetivo desse workshop de hoje? É entender os conceitos teóricos e práticos mais importantes para a criação de ambiências em mixagem para se fazer um uso profissional e consciente desse recurso, tá bom? Então eu sei que tem bastante gente que me acompanha que é técnico de som, né, que trabalha ao vivo, trabalha em igreja ou faz som de evento. Então se você trabalha com mixagem de maneira geral, apesar da minha praia ser mais voltada para produção, mais voltada para estúdio, continue assistindo, porque esses conceitos que eu vou passar para você aqui são conceitos universais de áudio e que são conceitos que você vai poder aplicar no seu universo do som ao vivo aí também, se você trabalha com locução também, tá? Então hoje a gente vai falar sobre criação de ambiência e mixagem. Basicamente é o uso de reverb e delay, né? A ambiência é basicamente você usar reverb e delay, isso que a gente vai falar. Então, o que a gente vai ver nesse workshop de hoje? Os temas vão ser conceitos de ambiência, as ambiências na mixagem, os principais erros de aplicação na hora de usar reverb e delay. Vamos falar aqui de usos práticos, né, de como que você usa a coisa na prática. E como eu sei que muita gente quer, na verdade, um roteiro para poder aplicar reverb, delay, track por track, eu fiz essa tabela de reverb, vou disponibilizar para vocês e vou abrir aqui um projeto de mixagem para a gente poder usar essa tabela, comparar com esse projeto e debater o uso dos reverbs e dos delays nessas tracks, tá bom? Vai ser um ponto de partida prático aí para vocês, para a gente não ficar só na teoria, vai ser um ponto de partida prático também para vocês poderem usar a coisa. Mas eu sempre falo isso, percam essa urgência, essa pressa de querer, né, pegar o pulo do gato e já ir logo no plugin que o cara usa, no botão que ele gira, porque isso é consequência da construção de raciocínio, tá? Então essa base teórica, o entendimento desses pensamentos é o mais importante para você desenvolver autonomia. Se você desenvolver autonomia, que é o grande foco do meu trabalho com didática, você vai se ver livre, tá? Você vai trabalhar de forma liberta aí de qualquer pacote de plugins, de qualquer software, porque as ferramentas passarão a ser apenas ferramentas. Você vai trabalhar com qualquer uma. Claro que você vai escolher as suas, mas você vai trabalhar com qualquer uma. Então eu trabalho muito nesse sentido, de construir liberdade para o aluno trabalhar com qualquer ferramenta, tá? Então, cuidado com essa coisa de querer ficar assistindo só conteúdo prático e esquecendo da construção, do que leva ao uso dessa ferramenta. Então, vamos começar aqui o nosso primeiro tópico, que é pegando o gancho, é o alicerce da coisa toda, que é a gente entender alguns conceitos. E eu começo perguntando, afinal, o que é ambiência? Então, o que é ambiência? A ambiência é o resultado, melhorar isso aqui,
é o resultado da interação do som com superfícies refletoras dos ambientes. Então, o que é essa interação? São as reflexões, tá? Nós temos dois tipos principais de ambiências, que é dois fenômenos, né, que são a reverberação e o eco, ou vou até melhorar isso aqui também. Os fenômenos é isso aqui, né? Reverberação e eco. O que é a reverberação? É o prolongamento do som causado pelas reflexões. E o que é o eco? É a repetição do som causado pelas reflexões. Então note que o que diferencia reverb de delay é o tempo que essa reflexão está distante do som original, o som da fonte. Quando você consegue perceber a separação entre a fonte e a reflexão, você tem um eco. Quando você não consegue perceber essa separação, quando você ouve apenas um prolongamento, aí você tem uma reverberação. Por isso que reverb e delay, por se tratarem da criação de reflexões a partir de uma fonte, são os plugins, são as ferramentas que servem para se criar ambiência no áudio, no caso daqui da mixagem, né? E aí a gente pode partir para a próxima pergunta, que é: por que devemos aplicar ambiências em nossas mixagens? A gente sabe que existem ferramentas que criam essas ambiências. Por que a gente tem essa necessidade em termos de mixagem? E aí eu coloco só uma observação aqui, que é a seguinte: criação de ambiências equivocadas é uma das principais categorias de erros na mixagem, junto de erros de volume e processamento. Então já tem um tempo já que a minha trajetória com a coisa da didática me permitiu ouvir muitas produções de muitas pessoas, e eu processando essa coisa toda, eu concluí que existem categorias em termos de mixagem, existem 3 categorias de erros que são as principais: erros de manipulação de volume, erros de processamento, que é equalização, compressão, saturação, né? Erro de manipulação das tracks e erro de criação de ambiência. Então é muito importante se você quer ter um resultado profissional, é muito importante você corrigir esses problemas, e com certeza ambiências é um deles, e é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, agora a gente vai responder a pergunta que a gente fez anteriormente, né? Por que a gente cria ambiência nas nossas mixagens? Eu enxergo pelo menos 3 grandes motivos, que é o que eu anotei aqui. Primeiro é a questão da naturalidade. A gente, quando grava em estúdio, nós temos uma situação controlada, né? Nós temos um ambiente controlado, em que justamente a gente procura gravar as nossas fontes com o máximo de isolamento da influência desse ambiente, para que a gente tenha uma track o mais seco possível, para que na mixagem a gente tenha mais margem de manipulação e dosagem da criação dessas ambiências. Então, no estúdio a gente grava seco. E a gente a gente coloca reverb e delay depois na mix, porque na natureza os sons eles sempre acontecem em interação com o ambiente. Nesse momento aqui que eu estou falando, a minha voz ela está interagindo com o quarto, parece seco, mas não é. É sempre o resultado da fonte com o ambiente. Então, quando você grava muito seco, você tenta fazer todo aquele isolamento lá no estúdio, é legal que você quebre um pouco dessa secura para que soe mais natural para o ouvinte. Segundo é a questão da espacialidade. Com a espacialidade, com as ambiências, você vai criar uma sensação de espaço geral, né? Porque as reflexões de um ambiente, elas dão informação sobre aquele espaço, da dimensão, da superfície daquele espaço. Então, quando você aplica ambientes, você tem um senso de espaço geral. E segundo, ainda em relação à espacialidade, é a questão de você otimizar a relação de distância entre os elementos. Quando você estabelece o plano de volume de cada elemento, você estabelece uma distância entre eles e desses elementos em relação ao ouvinte, certo? Mas você pode otimizar essa sensação de distância entre os elementos através do uso de reverb. Então,
você fazer um som soar mais próximo do ouvinte ou mais distante do ouvinte, além de usar volume, você pode usar também as ambiências, certo? E por fim a questão estética, né? Porque se você pega e ouve você terminou de gravar a sua música, né? Gravou, editou, começou a mixagem, levantou os volumes, você dá um play naquilo ali, soa estranho, né? Soa virtual, não soa bonito ainda. Quando você cria as ambiências elas otimizam o aspecto estético da coisa, né? Você cria um clima, vamos dizer assim, para a música em geral. E esse clima, ele ajuda a manter o ouvinte envolvido, ajuda a manter o ouvinte preso. Então tá explicado aí por que você precisa criar ambiência na mixagem, certo? Ainda questões bastante teóricas, né? Vamos começar a entrar aqui nas questões mais práticas agora. A partir do momento que você entende por que você tem que criar ambiência, e aí você parte para fazer essa criação na sua mixagem, na hora de criar, você vai esbarrar numa série de dificuldades práticas, dificuldades técnicas, né? Então eu quero gastar um tempo maior aqui para esclarecer essas dificuldades, que são, na verdade, os principais erros na hora de você trabalhar com reverb e com delay. Então, onde que a galera geralmente peca? Peca em relação a processamento, tá? Então você pode ter problemas de consumo excessivo de CPU ao usar reverb, se você não tem uma boa estratégia, se você não tem uma boa consciência de como você está fazendo esse uso. Erra-se muito na questão das tecnologias, principalmente em relação a delay, principalmente em relação a reverb, né? Existem duas tecnologias principais de plugins, de reverb. Então, dependendo do que você está usando, isso pode te favorecer ou desfavorecer. Então, quando você não tem consciência disso, você pode até se complicar, dependendo da ferramenta que você está utilizando, tá bom? Tem a questão dos presets, né, ou dos tipos, né, de reverb que você usa, que é aquela coisa de hum, hall, plate, chamber, né, spring, o que são cada tipo de reverb desse, né, e como que você raciocina isso, como você faz uma escolha consciente disso, é uma coisa que a gente vai falar. Também tem a questão dos parâmetros, né? Quando você trabalha com um tipo de reverb que é reverb de modelagem, que a gente vai explicar melhor, você costuma ter uma quantidade de parâmetros muito grande, né? Dependendo do plugin que você pegar, ele te dá uma margem de manipulação para você moldar aquela ambiência, uma margem muito grande. E aí, se você não sabe muito bem o que é isso, você pode ficar um pouco perdido, né? Então, alguns parâmetros, quando você domina, eles te ajudam muito, né, tanto a moldar uma ambiência mais coerente, como evitar problemas ou otimizar determinadas situações. A gente vai falar disso também. E tem a questão das dosagens, né, que é uma das coisas que talvez seja o maior problema e é uma das coisas que a galera tem mais dificuldade, que é como que, afinal de contas, eu sei que a quantidade de reverb, a quantidade de delay que eu estou aplicando tá legal, tá boa. E como que eu escolho, né, qual a minha estratégia de dosagem? Como que eu escolho quais as tracks que devem receber reverb, devem receber delay, né, qual a quantidade? Então esse também é um aspecto muito importante. Primeira coisa, primeira dificuldade, primeiro erro, a questão do processamento, né? Então, os softwares que criam ambiências costumam ser softwares pesados. É preciso otimizar o número de instâncias dentro do projeto para reduzir o consumo do CPU. Aí eu dou uma dica aqui, ó. Use reverb, delay em bus effects, ou seja, no canal auxiliar. De maneira geral, esses plugins, eles tendem a ser plugins que consomem muito da sua CPU, certo? Então, se você
for usar um determinado reverb que você quer aplicar em muitas tracks, né? Você acha que a maioria das tracks deveriam passar por aquele reverb ali. E se você fica colocando uma instância de plugin daquele reverb para cada track que você acha que precisa, muito provavelmente isso vai acabar com o potencial, com o poder de processamento da sua CPU, e a sua mixagem, o seu projeto vai ficar pesado demais, vai começar a travar, vai começar a agarrar, certo? Então, você ter uma boa estratégia de uso de reverb e de delay é muito importante, e a forma mais eficiente nessa questão do processamento, para evitar esse problema, é você criar algumas tracks na sua DAW. Cada DAW tem uma forma de fazer isso. Você vai criar algumas tracks auxiliares, e aí você faz o envio do sinal daquela track para dentro daquele reverb. Existem alguns cuidados que você tem que ter para soar só o som do reverb. Eu já vou falar disso daqui a pouquinho, você vai entender como que funciona isso. Na parte prática, que já a gente vai chegar, eu quero mostrar isso para vocês, tá? Aqui a questão das tecnologias, isso também é um detalhe interessante. Existem dois tipos de tecnologias de plugins de reverb: modelagem e convolução. Eu não vou aprofundar demais esse tema, até porque eu não sou da parte de computação, não sei explicar muito bem como é que esses caras programam isso, mas existem dois tipos, né, de básicos de plugins de reverb. Também existe essa diferença para delay, mas eu acho que para reverb é mais marcante. Então, a forma mais fácil que eu acho de explicar essa diferença é você pensar nos plugins de reverb chamados de algoritmo ou de modelagem como se fosse um sintetizador. Não tem lá quando você pega um synth, que você tem um monte de botão que você pode gerar para criar um som? Então, é o que o plugin de modelagem faz. Ele tem um monte de parâmetro que você manipula, que vai gerar, vai sintetizar aquele efeito de ambiência, tá? E da mesma forma você tem o sampler, né? O que é o sampler? Ele é um software em que você pega um arquivo gravado e ele dispara aquele arquivo gravado, dispara o som daquele arquivo. Então você tem um piano, por exemplo. O cara pega aquele piano, ele pega tecla por tecla daquele piano e grava vários samples daquele piano. Você toca isso num sampler, é como se você estivesse tocando um piano de verdade, ou seja, você tem um equipamento real, um dispositivo real, que é gravado, né? Alguém vai lá e grava o som daquele equipamento real, e depois um software vai disparar esses sons. Então, o mesmo acontece com os reverbs. Existe uma tecnologia chamada Impulse Response. Então, o cara vai lá, vai num ambiente real e ele gera esse impulso e grava a resposta do ambiente. Então, ele tem um arquivinho que vai gravar a resposta daquela reverberação, e um sampler, um plugin, vai reproduzir esse comportamento. Então você tem um ambiente real, com as características reais, e isso é disparado, isso é aplicado na sua amostra, tá? E aí a questão é, como que você escolhe? Afinal de contas, qual é o melhor, né? Qual é o pior? Então eu já adianto que não tem melhor nem pior, e existem alguns aspectos que são importantes na hora de você fazer a sua escolha. Primeiro, a questão do processamento, né? De maneira geral, os plugins de modelagem são mais leves, então plugins de convolução eles tendem a consumir bem mais CPU, então é difícil de você tem que fazer um uso mais estratégico dos plugins de convolução, porque se você colocar muitos vai pesar muito no seu projeto. Tem a questão da veracidade, existe uma tendência, não é sempre, mas existe uma tendência de que reverbs de convolução, por eles terem sido gerados a partir de impulso e response no ambiente real, eles tendem a ser mais realistas também. Então, se você está numa situação em que você precisa de um reverb mais realista, a escolha de um plugin de convolução pode ser interessante. Sei lá, você tem uma música, por exemplo, que é bem acústica, ou você tem uma parte da música que a música diminui a quantidade de instrumentação, fica ali a voz e poucos instrumentos. Esse reverb, esse momento em que o reverb vai ficar muito em evidência, se você tem um reverb mais realista, pode ser interessante. Os reverbs de modelagem, você tende a ter que trabalhar um pouco mais para eles soarem de forma mais verdadeira, tá?
Outro aspecto é a facilidade de uso. Os plugins de modelagem, eles são mais complicados de você trabalhar, porque, como eu falei, tem uma quantidade muito grande de parâmetros que devem ser manipulados para você conseguir gerar aquele reverb. Os plugins de convolução, eles tendem a ser mais prontos, né? O cara pegou o ambiente, gerou o resultado, você quer um tipo de reverb que é correspondente àquele ambiente X, você pega um reverb de convolução, tá ali, tá prontinho, tá soando bem, você não tem muitos parâmetros para poder manipular, inclusive porque é complicado fazer isso, né? Porque se você gravou um ambiente real, a sua margem para poder mexer nessa ambiência é muito pequena. Os plugins de convolução que te dão alguma margem de manipulação tendem a ser ainda mais pesados, porque eles vão trabalhar com multicamadas de samplers, né? Multicamadas de arquivos. Então, para você ter ali uma pequena variação, o cara tem que gravar vários outros samples, e isso faz com que o plugin também fique bem mais pesado. Tá? Então, de maneira geral, os plugins de convolução são mais fáceis de você aplicar, porque eles te exigem menos manipulação de parâmetros. E o último aspecto, claro que existem outras coisas, isso aqui é tema para fazer um workshop só disso, ficar debatendo isso, né? Mas é pesado demais o assunto, não faz sentido. Mas o último aspecto que eu separei aqui, que eu também acho importante, é justamente a questão da flexibilidade. Como os plugins de modelagem eles te dão muito mais margem de manipulação, eles são muito mais flexíveis. Então, se você está numa situação em que você precisa moldar ali, sabe? Se você precisa, se você tem uma ambiência muito clara na sua cabeça e você quer moldar esse reverb para soar da forma que você tem na sua mente, o plugin de modelagem vai te dar mais margem de manipulação. De repente, vai ser mais fácil você modelar isso do que você ficar tentando encontrar aquele plugin de convolução que te entrega aquele som daquela forma, tá bom? Depois, na parte prática, eu vou dar algumas sugestões aqui de plugin de convolução, plugin de modelagem, e aí vocês vão poder ver um pouco disso que a gente falou aqui, tá bom?